Bom dia, meus irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Fernando e eu sou missionário colaborador do canal. E juntos vamos refletir o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Jesus, vendo de longe o endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se o monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o demoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a situação desse homem e da história de hoje, contada para nós, segundo Marcos, um homem doente com uma causa impossível. E eu gosto sempre de trazer esse evangelho para os dias atuais, para as nossas vidas. Quantas situações passamos que achamos que é impossível? Lógico, às vezes nem tanto ao ponto quanto desse homem que estava possuído por demônios e que ninguém era capaz de curá-lo. A medicina daquela época não conseguia chegar ao ponto. E ali diz claramente que ele estava endemoniado. Então Jesus foi lá e exorcizou. Mas quantas causas impossíveis passamos? Quantos momentos de fraqueza, de tristeza e de que achamos que somos incapazes, que na realidade somos incapazes, mas somos incapazes sem um Deus. Porque com o nosso Deus, com Jesus, conseguimos realizar o impossível, que foi o que aconteceu com aquele homem. E você vê que o mal diante de Deus, diante do Filho de Deus, que era o Deus vivo que nós temos, ele pediu autorização para Jesus. Ele se colocou abaixo. É algo que devemos refletir e aprender que nada está acima de Deus. Nada se compete ou se compara a Deus. Nem o próprio mal. Porque ele fala no versículo 6, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele. Meus irmãos, ele caiu de joelhos, o mal. Devemos aprender isso.
na nossa vida, que devemos ficar de joelhos para Deus, de implorar o que estamos necessitando, de consagrar a nossa vida. E ali o mal pede para Deus, para Jesus, né, que é o nosso Deus vivo, que se ele pode entrar nos porcos. Ele ali respeitou e se colocou no seu lugar. E naquele momento, a partir dali, acontece a cura. Que vamos lá fazer mais uma análise. Temos as causas impossíveis. Temos que reconhecer o nosso Deus e de joelhos ficar diante dele. Que tudo isso somos capazes de fazer. A partir dali, enxergaremos a cura. O homem curado, a primeira coisa que ele fez foi ficar agradecido, pois ali ele ficou diante de Deus, diante de Jesus. E ali tem o trecho que fala que ele ficou sentado ao lado de Jesus. E as pessoas que presenciaram todo aquele fato saíram correndo assustados. E não diferente como no nosso mundo também, os burburinhos, né? Levou para todo mundo. Mas não levou de uma forma positiva. Levou de uma forma negativa. E estamos falando de Deus. E vemos isso no mundo de hoje. Vemos isso na nossa vida. Porque quando falamos de Deus para alguém, somos tratados e olhados de uma forma diferente. E de um olhar diferente, mas não positivamente, que até um tempo atrás tínhamos. Hoje temos o olhar negativo. As pessoas olham nos julgando de uma forma negativa quando falamos de Deus, quando falamos das curas, dos milagres, de tudo que tudo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, de tudo que Ele pode te transformar, te curar, te libertar, como fez com esse homem endemoniado. Mas para tudo isso acontecer, devemos confiar, que é a fé, que é a base de tudo. E essas pessoas, como não diferente do mundo de hoje, pedem para que Jesus saia, que é o que vemos hoje. Ninguém quer aceitar a Deus hoje. A sociedade está voltando para trás. Sabe? Muitas vezes as pessoas acham que estamos tão evoluídos, mas evoluídos de um certo ponto, mas na nossa fé de reconhecer o próprio Deus, estamos andando para trás. E Jesus, com a sua sabedoria, com a sua educação, passa a se retirar da cidade. Porque ali no finalzinho, olha lá, então começaram a partir, Jesus foi embora da região deles. E no versículo 19, o homem agradecido fala para Jesus que ele queria ir junto com Jesus. Que ele queria pregar o evangelho junto com Jesus. Ele queria pregar, falar de Deus. E Jesus, porém, não permitiu, entretanto lhe disse, vai para a sua casa, junto dos seus. Quer dizer, Jesus pede para ele junto com o seu primeiro ministério, que era a sua família. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Deus fez por ele. Então o homem foi embora e começou a pregar tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. E é essa a nossa missão. A nossa missão é ser grato ao ponto como esse homem foi, de querer ir embora com Jesus. Mas Jesus, na sua sabedoria, não há necessidade de você ir embora e sumir. E sim, ao contrário, você fica onde você está. E você, a partir daquele momento, passa a levar a mensagem de Jesus. Passa a levar a tudo aquilo que Jesus fez por você. Só essa força que Jesus te dá diariamente de você levantar de sua cama, ser grato por tudo que Ele faz por você, que para muitos pode ser insignificante, mas o que temos é o de mais valioso. A nossa vida é valiosa e foi preparada por Deus. Por isso, leve diariamente a mensagem de Jesus, passa a pregar, passa a colocar um sorriso no rosto. Lembre-se de quanto você é forte, porque você tem Jesus. Como Paulo fala, é quando estou fraco é que sou forte. Por quê? Porque ele tem Deus, ele tem Jesus no coração, ele sabe a força que ele tem. Como Jesus fez essa cura impossível,
Nós temos um Deus que faz isso por nós. Que aquele Jesus é o mesmo Jesus que nós cremos. Não é diferente. Não é outra pessoa. Aquele Jesus que curou aquele homem há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que nos levanta, que nos sustenta, Ele é a vida, Ele é a verdade. Não se apegue às coisas do mundo. Lembre-se apenas de se apegar às coisas do alto, a Jesus. Reflita, não se apegue às coisas do mundo. Meus irmãos, tenha uma ótima semana, um ótimo dia, que o Espírito Santo possa sempre te conduzir, que faça morada no seu coração, no seu lar. Que a paz do Senhor esteja contigo e que nossa Mãe Virgem Maria interceda e cubra com teu manto sagrado. Amém. Fiquem com Deus.